No meu primeiro vídeo que eu coloquei no YouTube, Escola Pública em Construção, DVD 1, lá na quarta parte, eu falei sobre os problemas que os professores enfrentam dentro da sala de aula, né? Vou iniciar a parte 10 desse meu trabalho fazendo um comentário do que eu disse lá na quarta parte do DVD número 1, ok? Vamos lá. Agora eu vou entrar num assunto que eu posso até considerar o cerne da questão, o ponto alto do vídeo número 1. Veja, a sala de aula é um espaço, claro, né? É um contexto. A aula faz parte desse contexto, naturalmente, né? Mas além da aula, nós temos mazelas que atrapalham a aula do professor. Quais são essas mazelas? Veja, a indisciplina, o preconceito, o bullying e a violência. Veja, o contexto tem a aula, tem a violência, o bullying, a indisciplina e o preconceito. Além do mais, esse contexto tem muitos alunos bagunceiros e muitos alunos não querem nada com a vida. Ora, veja bem, eu estou me referindo aqui a uma aula de adolescentes. O professor da escola pública, aquele que faz licenciatura, ele não é formado para resolver essa problemática que está dentro da sala de aula. A violência que chega na escola, ela vai para a sala de aula. O bullying. Como é que os professores podem resolver esses problemas que estão dentro da sala de aula se eles não são formados para resolver essas broncas, esses problemas? Aí o professor recua e fica só dando aulas, não quer nem saber. A sala de aula vira um inferno, vira um holocausto, porque os professores são impedidos por formação, né, de resolver esses problemas. Eles não são formados para resolver esses problemas e não são pagos para resolver. Por isso que eu falo em construção. O construtor, ele tem que ter a capacidade de resolver essa problemática do bullying, da violência, né, da indisciplina dos alunos. Por que que muitos alunos vão para a escola bagunçar? Por quê? Por que que existem alunos que não querem nada com a vida? O professor tem que ser investigador. O professor tem que ser um pesquisador. Tem que estudar, tem que ser um estudioso da escola. A escola pública é uma máquina
de educar criança e adolescente. Queira ou não queira, ela é uma máquina de educar criança e adolescente. Então, se o professor só é formado para dar aulas, ele vai dar aulas. Não quer nem saber resolver problema de bullying, se tem alunos indisciplinados, se tem alunos que não querem nada com a vida. Eles não querem, o professor não quer nem saber se a merenda escolar está vencida, se está havendo desvio de verbas, não quer nem saber se os pais de Maria do Carmo estão se separando. É um salve-se quem puder. A escola pública brasileira está virando um salve-se quem puder. Porque os professores que fazem licenciatura só servem para dar aula. E só são pagos para dar aula. Eles não são pagos. Mesmo aqueles que tentam ser educadores, eles não ganham para educar. Então, nós temos que formar educadores, com formação pedagógica. Quanto mais missões os professores têm, maiores devem ser os salários. Claro, se o professor só é pago para ensinar, ele só vai ensinar. Ele recua e fica só dando aula. Aí a escola vira um salve-se quem puder. Porque os que não são professores nunca vão construir as escolas públicas de qualidade. Nunca. Pense nisso, professor. Você que é professor, ou você que não é professor, que está assistindo esse DVD. Olha a problemática dos professores que fazem licenciatura e que não são formados para construir a escola, para resolver essa problemática, né? Como é que o professor pode resolver o problema do bullying se ele não tem nem tempo para conversar com os alunos? A escola não tem uma psicóloga, a escola não tem um assistente social. São poucas as atividades físicas, né? Aí, os professores recuam. Eles não são formados para mudar a escola. Eu estou chegando no ponto alto do vídeo número 1. E são essas questões, porque o professor não pode mudar. Além do mais, existem mais duas coisas que não são mazelas, mas que estão dentro das escolas. São os alunos pobres e os alunos cujas famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Há quem diga que os professores brasileiros não estão preparados para trabalhar com crianças pobres. Eu concordo com esse pensamento pedagógico. O que é que está faltando no professor? Formação pedagógica. Quem não tem formação pedagógica poderá fracassar ensinando crianças pobres e crianças cujas famílias vivem abaixo da linha da pobreza. Então nós precisamos fazer uma reforma na educação. Todas as questões eu estou levando, quase todas as questões eu estou levando em consideração. E essas questões têm a ver com isso aqui, ó, com os 4 pilares. Não é verdade? Então pense nisso, professor. Pense nessa questão. Se os professores não são formados para resolver as broncas que estão dentro das escolas, eles recuam e ficam só dando aulas. Eles ficam impedidos de resolver o problema do bullying e da violência, da indisciplina que está dentro da sala de aula. Às vezes o professor falta no dia seguinte, quando o estresse é tão grande que às vezes o professor falta no dia seguinte para se recuperar. Bom, agora eu vou fazer um comentário, né, do que eu disse lá na 4ª parte do DVD
esse inferno, né, que é a sala de aula da escola pública. Muitas vezes não é mais nem um inferno, é um holocausto, né? Isso é bom que a sociedade fique sabendo dos problemas que os professores enfrentam e que não podem resolver esses problemas por vários motivos, né? A escola não tem projetos. A escola não tem projetos. E quando tem, são poucos, né? Os estados, como eu já falei, os estados e os municípios não permitem que os professores construam as escolas, mudem as coisas, né? Elaborem e executem projetos, porque os estados e municípios alegam que não tem dinheiro, né? Basta ver a verba que as escolas públicas recebem. São poucas demais, né? E o dinheiro que o governo federal manda para as escolas, por intermédio das unidades executoras, é muito pouco esse dinheiro. Não satisfaz aos anseios dos construtores, que são os professores que estão dentro das escolas públicas, né? Então, o professor, ele fica incapacitado de resolver esses problemas. Como eu já falei, eles não foram formados, né? Eles não foram formados para resolver essas broncas, né? E o adolescente, muitas vezes o adolescente, quando chega, esse adolescente que não foi trabalhado na infância, ele já chega bagunceiro na adolescência. Quando eu digo, existem alunos que não querem nada com a vida, é porque eles perderam a infância, eles não tiveram infância, né? Eles não foram bem trabalhados na infância. E os professores não têm culpa, porque é questão de estrutura. É como eu já disse e venho dizendo, nem o Estado constrói, nem os estados e municípios constroem as escolas de qualidade e nem permitem que os professores construam por intermédio dos projetos, né? É como eu já falei aqui, todo ser humano, a infância de todo ser humano tem que ser bem trabalhada, que a fase mais importante é a infância. Então, se o ser humano, se a infância não é bem trabalhada, o menino já chega na escola, né, o adolescente, muitas vezes, já chega bagunçando. É por isso que existem alunos que não querem nada com a vida, né? Além do mais, os professores não são pagos para resolver essas broncas, para trabalhar essas broncas, né? Eles muitas vezes trabalham em várias escolas. Aí eles não trabalham em várias escolas, eles passam por várias escolas. Aí esse professor não constrói nenhuma, nem A, nem B, nem C, como eu vou mostrar daqui a pouco com o meu item aqui. Então a escola vira um salve-se quem puder, né? Aí aparece o bullying, aparece a evasão, a indisciplina, a violência, né? Então os professores, eles não têm culpa, claro, não têm culpa. Porque eles não podem ser, eles são construtores, mas não podem ser construtores, né? Porque os estados e os municípios não permitem, como eu já disse várias vezes, que os professores construam as escolas, né? A escola vira um salve-se quem puder, porque o professor passa pela escola, ele não trabalha na escola, ele passa pela escola, né? Daqui a pouco eu vou mostrar isso, que o professor que trabalha em 3 escolas, que ensina em 3 escolas, ele não trabalha, ele passa pela escola, né? Então, essas mazelas que estão dentro da sala de aula complicam a vida do professor, dos professores. Muitas vezes o professor falta no dia seguinte para desestressar, né?
Ele falta no dia seguinte porque o estresse é tão grande que ele termina, às vezes, faltando o dia seguinte, porque ele não aguenta o holocausto que é a sala de aula, né? Então é bom que todos os brasileiros assistam esse meu depoimento para saber o que é o inferno da escola pública brasileira, né? O holocausto, né? Porque agora ela foi promovida, a sala de aula foi promovida de inferno para holocausto. Isso está acontecendo em quase todas as escolas públicas, né? Ora, não basta a formação pedagógica, né? É preciso também a questão da carreira e dos salários, porque eu sempre vou bater nessa questão, né? Nessa questão aqui, da carreira do professor, da questão salarial, do professor passar o dia na escola com os alunos, dando assistência aos alunos, né? Isso é construção. Quando o professor passa o dia com os alunos, dando assistência, isso é uma construção, né? Sem falar dos projetos, né? Quadras esportivas. Ora, uma professora da classe rica poderá fracassar ensinando crianças pobres se não tiver formação pedagógica. Isso é verdade. Isso é verdade. Às vezes a moça da classe rica vai ensinar numa escola pública, se ela não tiver formação pedagógica, ela dança. Ela não aguenta. Ela não aguenta, né? Ela termina pedindo transferência ou saindo do magistério, partindo para outra profissão, né? Então, a formação pedagógica é importante para que os professores possam elaborar projetos. Mas, como eu já falei, muitas vezes os professores não podem elaborar projetos. Às vezes até elaboram, mas não podem executar porque não tem verbas. Aí a escola vira um holocausto, não é? Ok? Eu vou falar aqui do estresse de uma criança que aconteceu recentemente, né? Esse vídeo está sendo produzido no dia 4 de novembro, né? E aconteceu no dia 26 de outubro. Agora, 26 de outubro de 2015. Esse vídeo está sendo produzido dia 4 de novembro de 2015. E foi mostrado uma criança no município de Macaé, Rio de Janeiro, no dia 26 de outubro de 2015, né? Na semana passada. A criança fez o maior quebra-quebra na sala dos professores, né? Apareceu na internet. E eu vou fazer aqui um comentário do que aconteceu, né? Pelo menos eu preciso dar a minha opinião, porque o assunto é quente, né? Então, por que essa criança está estressada? Me parece que ela estava sofrendo com o problema do bullying, né? Olha aí, o problema do bullying que acaba com o aluno. O problema do bullying é muito sério na escola pública. Às vezes implica na evasão escolar. Muitas crianças não aguentam esse problema. Saem da escola, pedem transferência, né? Elas perdem o apetite pedagógico, né? Elas não querem mais estudar, ficam com pavor à escola, porque o bullying mata o aluno, né? Acaba com o aluno. É a repetição, né? Xingamento repetitivo, né? Sem falar das agressões físicas, né? Mas os professores não foram formados para trabalhar com projetos. Nem existem os projetos. São poucos os projetos.
uma escola tem que ter projetos, né? Se não existir os projetos, essa escola poderá fracassar. Os professores podem fracassar. Eles ficam sem condições para acabar com a violência, com a evasão escolar. Eu já disse aqui nas outras partes que nós temos que construir uma escola X tal que em X não aconteça a evasão escolar, não aconteça a violência, não aconteça o bullying, né? Mas essa escola só será construída por nós, professores. Jamais os estados e municípios vão aprender a construir as escolas de excelência. Jamais, jamais, porque a escola é nossa, né? Então os projetos mudam o comportamento do aluno, né? Quadras, muitas quadras esportivas, o teatro, né? O café da manhã, o recreio, né? Um parque para os alunos brincarem. A questão do brincar também é importante. O dia todo na escola, a socialização dos meninos com as meninas, né? Conforto para os alunos, trabalhar bem a infância de todos os seres humanos, né? O professor precisa passar o dia na escola. Todas essas coisas são projetos. Trabalhar na escola só é um projeto do sistema, né? O sistema educacional tem que fazer com que o professor trabalhe apenas na escola, o dia todo na escola, almoça na escola. Se possível até, toma o café da manhã no refeitório com os alunos, né? Então, é o professor saindo de casa com seu carrinho, vai para a escola, ele vai passar o dia na escola, dando assistência aos alunos. Então, é o grupo, a psicóloga, o psicólogo, né? Então, é um conjunto. É essa escola que nós temos que construir, né? E vamos ter que construir por intermédio de um partido político. Porque se nós não fundarmos um partido político constituído somente por professores, dificilmente o Brasil vai ter essa escola, vai poder ter uma grande reforma, porque somente os políticos professores, somente nós professores, né, por intermédio dos nossos políticos professores, nós vamos poder fazer uma grande reforma na educação. Porque os políticos que não são professores jamais vão fazer grandes reformas na educação. É impossível. Isso é impossível, não é só no Brasil, não. Qualquer país democrático, né? As grandes reformas só poderão ser feitas pelos professores, né? Pelos professores que estão dentro das escolas públicas, pelos professores universitários, né? Daqueles que ensinam nos cursos de pedagogia e licenciatura, e pelos deputados professores, né? Pelo menos esse é o meu pensamento pedagógico. Então aqui eu fiz um horário aqui, assim, a grosso modo, de um professor que trabalha em 3 escolas. Quer dizer, ele passa por 3 escolas, né? Ele ensina nas escolas A, B e C. Na segunda-feira, pela manhã, ele vai para a escola A, à tarde para a escola B e à noite para a escola C. Todos os dias ele trabalha na escola C, à noite. Na terça-feira, ele vai para a escola A. Ele passa a manhã e a tarde na escola A. Isso na terça-feira. Na quarta-feira, ele vai para a escola B. Ele trabalha pela manhã e à tarde na B. Na quinta-feira, ele repete, vai novamente para a B, passa a manhã e a tarde, né? E na sexta-feira, ele volta para a escola A para passar a manhã e a tarde. E à noite, como já falei, ele passa pela escola C, né? Então, esse professor não trabalha em nenhuma escola. Ele passa por 3 escolas, mas não trabalha em nenhuma.
trabalhar, produzir, nós temos que acabar com esse mecanismo, né, do professor, por uma questão de sobrevivência, ele trabalhar em 3 escolas. Né? E a questão dos turnos, né, que eu já falei aqui, nós temos que acabar com os turnos. As escolas do futuro vão ter que ter apenas um turno, né? Porque nós vamos implantar, futuramente não agora, o regime de internato para salvar nossas crianças pobres da prostituição. Né? No meu projeto, eu coloco o internato nas escolas públicas para salvar nossas crianças da prostituição lá na adolescência. Né? Existem situações dentro de uma escola que só os professores podem decidir. Isso é muito importante. Ora, na construção de aviões, existem situações que só os engenheiros podem decidir se vai ser assim, se vai ser assim, se vai ser assim. A mesma coisa são os médicos quando estão dentro dos hospitais operando, né, as pessoas. Existem situações que só os cirurgiões podem decidir se vai ser assim, se vai ser assim, se vai ser assim. Né? Em todas as máquinas, né? Em todas as máquinas. A escola é uma máquina de educar crianças e adolescentes. Então, existem situações dentro da escola que só os professores podem decidir. É por isso que eu sou contra uma pessoa que não é professor e se mete na questão da educação. Tenta decidir as coisas das escolas. Né? Pessoas que não são professores. Né? Eu bato muito nessa questão. Eu falei aqui que houve uma época que a Secretaria de Educação daqui de Pernambuco fez um curso, né? Eu falei aqui, tal de esquema 1, que colocava engenheiros para ensinar matemática e advogados para ensinar português. Isso é uma desconstrução. Já. Como é que esse professor, um engenheiro, pode decidir as coisas que estão acontecendo dentro das escolas? Impossível. Impossível. Né? Engenheiro civil tem que estar construindo prédios escolares. E não está ensinando matemática dentro das escolas públicas. Então é por isso que eu digo que os estados nunca vão aprender a construir boas escolas. Os estados constroem escolas, mas nunca vão aprender. Por causa dos erros cometidos no passado. Eu que estudo a história da escola pública, são tantos erros cometidos, e eu não posso dizer todos, né, porque implica nome de pessoas. Claro, eu não estou aqui para denunciar, mas eu evito muitas coisas, porque implica nomes de pessoas. Fulano de tal fez assim, errou. Fulano de tal fez assim, errou. E eu não posso estar dizendo os assuntos, né? Eu posso dizer por cima. Por exemplo, eu não concordo que um Estado coloque um secretário de educação que não seja professor. Nunca vou concordar. Nunca vou concordar. Um município coloque um advogado para ser um secretário da educação, um médico para ser secretário da educação, né? Um empresário, né? Um professor lá do curso de administração de empresa. Né? Eu nunca vou concordar com isso. Jamais vou concordar. Aí eu posso dizer que esses erros os estados já cometeram. Não é? Então, eu nunca vou aceitar um médico ser um secretário de educação de um estado. Médico tem que ser ministro da saúde, né? Ou secretário da saúde, e não secretário da educação. Né? Eu nunca vou aceitar. Né? Nunca, jamais. Né? A mesma coisa são os médicos. Os médicos não vão aceitar um professor de matemática ser um secretário da saúde. Né?
Então, são essas coisas, né, que a gente tem que falar. Então, essas situações que existem, muitas situações que existem dentro das escolas, somente os professores podem decidir, né? Ok? A mola do desenvolvimento é a questão salarial, né? É a questão salarial. Os professores, enquanto a questão salarial dos professores não for resolvida, jamais na história da humanidade o Brasil terá uma escola pública de qualidade. Porque os professores recuam. Eles recuam. Né? Recuam. O trunfo do professor é a aula. Quando o professor não pode construir a escola, ele recua e vai dar aulas. Simplesmente dar aulas. Né? Então, é preciso a gente ver todas as coisas que estão relacionadas ao trabalho do professor. Né? Eu sempre, você que está assistindo esse vídeo deve estar notando que eu pulo muito de tema, de subtema, né? Eu estou aqui, depois mudo para outra coisa, porque é muito difícil reunir em capítulos todos esses temas, né? Eu já pensei até em pegar todas essas partes, né, desses vídeos, as 10 partes, por exemplo, essas 10, escrever um livro, passar tudo para um livro, né? Mas eu prefiro me expor por intermédio dos vídeos, né? Um dia, quem sabe, eu posso reunir todas essas minhas palestras em vídeo, né? Em vídeos, né? E passar para o papel, para um livro, né? Mas é difícil aqui, eu coloco numa ordem, né? Numa ordem. Mas todos esses itens, eles estão agregados, né? Estão relacionados, né? Às vezes são temas transversais, né? Então, eu falo aqui, por exemplo, do laboratório de ciência. O laboratório de ciência é um projeto. É um projeto, o laboratório de ciência. É uma decisão dos professores. Toda escola pública deveria ter um laboratório de ciência para contemplar os professores de ciência, né? Mas tem uma coisa aqui interessante, que eu vou fazer um comentário, né? E é por isso que eu coloquei esse item, um laboratório de ciência, né? Quem poderia falar de um laboratório de ciência seria um professor de ciência, naturalmente, né? Claro. Mas tem uma parte aqui que eu vou fazer um comentário que está relacionado ao tabagismo, né? Ora, toda escola, como eu já disse, deveria ter um laboratório de ciência. E todo laboratório de ciência deveria ter um pulmão artificial, para um pulmão de um fumante. Um pulmão artificial de um fumante, para mostrar a todas as crianças, né? Se todas as crianças que estão dentro da escola, que passam pelo laboratório de ciência, elas vão ter a oportunidade de ver esse pulmão artificial. Basta que a professora pegue uma bacia de plástico, que é mais barata, né? Colocar 2 esponjas e jogar óleo queimado nas esponjas, né? Deixar aquela gororoba preta, aquele caldo preto de óleo queimado. Aí mostrar para os alunos, olha, o pulmão de vocês vai ficar assim se vocês fumarem. Isso mostra logo lá na educação infantil. Eu tenho certeza absoluta que quase todas as crianças não vão fumar ao chegarem na adolescência. Porque elas vão passar a infância toda vendo aquele pulmão de um fumante no laboratório de ciência. Aquilo vai ficar
marcado na mente das crianças. Então, as crianças, toda semana, elas vão passar pelo laboratório de ciência e vão ver aquele pulmão do fumante, né? Aquela coisa preta. Basta pegar 2 esponjas. Não? Então, com menos de R$10, a professora faz um pulmão artificial. Claro que existem outras formas, né, de construir um pulmão artificial, mas eu estou me referindo aqui de uma coisa bem simples, né? É melhor fazer uma coisa simples do que não fazer nada. Então, com uma bacia de plástico, 2 esponjas e óleo queimado, que ela pode adquirir no posto de gasolina, né, onde lava carro, muda o óleo, ali pega 1 litro de óleo queimado, já é o suficiente para jogar em cima da esponja e mostrar aos alunos: olha, o pulmão de vocês vai ficar assim se vocês fumarem, viu? Pronto, acabou, não tem tabagismo. A criança olha para aquilo ali, não vai querer fumar, mas não vai mesmo, né? Então isso é um projeto, o laboratório de ciência é um projeto, né? Então essa escola, como é que nós podemos construir uma escola X, tal que em X o aluno não vai fumar nunca, na adolescência, né? Então são os projetos dos professores, né? São os professores criativos, né? Agora, tem que pagar bem. Tem que pagar bem e a escola tem que ter dinheiro para a execução dos projetos, né? Ok? Uma vez eu estava assistindo um programa de televisão educacional. O programa era a inauguração de uma quadra coberta de uma escola pública. Aí, durante as gravações, uma professora fez um comentário. Tudo isso faz parte da escola, né? Tudo que eu falo aqui faz parte da construção da escola. Essa professora fez um comentário e a voz dela, a filmadora, a câmera, captou o que a professora disse. A professora disse o seguinte: até que enfim nós conseguimos uma quadra coberta. Até que enfim, depois de 20 anos, nós conseguimos uma quadra coberta. A professora fez esse comentário e saiu no programa, no vídeo, né? Esse programa eu estava assistindo na televisão. Me parece que foi um programa Ação da Rede Globo, né? E eu prestei bem atenção quando a professora fez esse comentário. Até que, enfim, depois de 20 anos, nós conseguimos uma quadra coberta. Quer dizer, isso quer dizer o quê? Que a escola penou durante 20 anos para conseguir uma quadra coberta. Pelo amor de Deus, não pode ser assim. Não pode ser assim. A construção, a quadra coberta, ela tem que ser incluída logo no projeto arquitetônico. No projeto arquitetônico, tem que ter um espaço para a quadra coberta e para quadras descobertas, né? A escola não pode ter apenas uma quadra coberta. Ela tem que ter quadras descobertas, né? Eu, nas minhas investigações, nas minhas pesquisas, eu descobri que muitas escolas públicas têm os espaços que eu chamo de espaços mortos. O que é isso? São espaços que nunca foram usados para nada, para nada. Eu investigo essas coisas, né? Nós temos escolas públicas que têm espaços para construir 2, 3 quadras descobertas, para os alunos praticarem esportes. A escola tem que ser dinâmica.
todos os espaços, todos os terrenos mortos devem ser ocupados por construções, né? Uma quadra coberta, um espaço para as atividades de teatro, né? Para jogos, né? Para a sala da informática. Então, esses espaços devem ser usados. Quando todos os espaços mortos foram utilizados, aí o Estado passa a construir mais escola, né? Mas eu conheço uma escola que tem mais de 20 anos que foi inaugurada, não tem quadra coberta, né? Tem apenas uma quadra descoberta, né? E tem espaços, tem um espaço para fazer 3 quadras descobertas, né? Faz 2 pavimentos, né? Faz 2 pavimentos, né? Então, espaço as escolas têm. A escola tem que ser dinâmica, atividades o dia todo. Enquanto um grupo pratica esportes, outro grupo está na biblioteca, outro grupo está na sala de aula, outro grupo está no teatro, outro grupo está no auditório assistindo uma palestra, né? Outro grupo está na sala de informática. Ela tem que ser dinâmica. O aluno tem que passar o dia na escola e não em casa. É essa escola que somente nós, professores, podemos construir. Porque, como eu já falei, os estados e municípios jamais, na história da humanidade, vão aprender a construir boas escolas. A história já mostrou isso. Escolas rurais. As escolas rurais têm, como eu já falei, grandes espaços, até para construir campinho de futebol. Como tem terreno no interior, né? Como tem terreno, né? Uma horta para a merenda escolar, espaços para recreio, né? Então nós temos nas escolas rurais muitos espaços para a construção dos prédios, dos espaços mortos, né, que existem e que as prefeituras não ocupam com as construções, né? Podemos no interior fazer escolas excelentes, prédios escolares excelentes, né? Mas parece que as prefeituras nunca vão aprender a construir bons prédios escolares, né? Quando o professor de matemática pode aumentar a carga horária para 8 aulas por semana, né? Então, esse professor que passa o dia na escola, dedicado a uma escola só, ele vai ter condições de aumentar a carga horária, né? Professor de matemática, ou dar aulas de recuperação à tarde, né? Ele passa o dia na escola, a dinâmica. Pela manhã ele dá as aulas normais e à tarde ele poderá dar aulas de recuperação, né? Corrigir provas, né? Ele pode fazer atividades com os alunos, né? Preparar aulas. O professor tem que passar o dia na escola, né? Caso contrário, nós nunca vamos ter uma escola pública de qualidade. Mas não esqueça disso aqui, ó. Aqui. Carreira e bons salários para os professores. Senão, tudo aqui que eu estou falando não vai servir para nada, né? Esse meu projeto não vai servir para nada se os professores não ganharem relativamente bem. E essa decisão é dos professores. Os professores vão aceitar ou não, né,
os salários, né? É preciso haver um grande debate por todos os professores do Brasil, a aceitação desses salários, porque, caso contrário, os nossos professores não vão aceitar. Já falei aqui dos cortes. Se nós chegarmos ao poder, né, por intermédio de um partido político, nós vamos ter que fazer cortes, mas muitos cortes. Já falei sobre isso, né? Congelar o número de municípios, né? Acabar com todas as festas promovidas com o dinheiro público, né? Uma CPMF somente para os professores, para indenizar os professores, né? Viadutos desnecessários, não vai ter mais. Viadutos desnecessários, né? Obras desnecessárias, né? Agora mesmo lá em Fortaleza, do Ceará, estão querendo construir um aquário, chamado Aquário do Ceará. Se nós já tivéssemos no poder, nem pensar, mas nem pensar nesse aquário. Com verbas federais, não. Talvez nem com verbas estaduais. Porque se esse partido chegar ao poder, né, esse partido tem que limitar as verbas dos estados e municípios, né? Limitar o número de secretarias dos estados e municípios, né? Tem que ser tolerância zero, né? Aí nós vamos ter dinheiro para pagar os professores, né? Mordomia dos políticos, acabar com a mordomia dos políticos, né? Existem dezenas de coisas que os políticos, professores, na reforma política, por intermédio desse partido, eles vão poder fazer, né? Aqui tem as emendas parlamentares, né? Tem que haver um corte dessas emendas parlamentares, né? Então é isso aí. São difícil, né? É muito difícil construir uma escola pública de qualidade no Brasil, né? É muito difícil. Eu não sei nem se um dia essa escola pública no Brasil vai acontecer. Mas eu estou fazendo a minha parte, né? Estou dando as minhas contribuições, né? Se essa escola vai existir ou não no Brasil, eu sinto muito, né? Já disse isso aqui, sinto muito. Eu sinto muito pelas nossas crianças, que muitas delas vão se prostituir lá na adolescência, e sinto muito pelos jovens da classe rica que fracassaram na vida, né? Que são sustentados pelos pais. Você sabia que no Brasil nós temos milhares de jovens da classe rica que não fizeram nada na vida, e da classe média também, são sustentados pelos pais, né? Então somente nós poderemos construir escolas públicas de vencedores, né? De vencedores, somente nós, onde todos os jovens vão vencer na vida, né? Todos, de todas as classes sociais. Essa escola só será construída por nós, professores. Essa escola onde todas as pessoas de qualquer classe social, né, vão poder vencer na vida. Meninos e meninas, né? Ok? Então, é isso aí. Estou encerrando a parte 10. Espero que você tenha gostado e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser.